Estou tentando aqui recomeçar aqui, porque a Aline não está aparecendo para mim, senão vai ficar uma gravação, vai ficar faltando. Aí, Aline, eu acho agora sim, agora dividiu a Aê! tela. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, saudades de você, dos nossos Eu, perrengues. eu também. Deixa eu colocar o celular no silencioso, vamos ver se vocês continuam me ouvindo bem aí. Certinho? Certo. Perfeito, então. Muito obrigada pelo convite, Carita. Fiquei lisonjeada, muito honrada com esse convite, com esse canal que você tem se empenhado tanto para fazer. E sempre buscando trazer diversos assuntos relacionados à saúde da mulher, né? A saúde, mas principalmente a saúde da mulher, sempre falando com foco em parto, mas saúde no geral. E eu me senti muito honrada com esse convite. Tá. Aline, vê se tem como aumentar um pouquinho seu áudio. Melhorou? Tá me ouvindo Melhorou. melhor? Pronto. Hein, pessoal? Então vamos lá, vamos começar. Eu tenho, assim, estou muito feliz por estar aqui com essa nossa convidada, que é a doutora Aline Camilo. O mês de dezembro é o mês da conscientização do câncer de pele. E eu, como ginecologista, como médica, clínico geral, digamos assim, da mulher, trouxe aqui para ela contar um pouquinho para a gente como que a gente pode ter uma vida mais saudável, pensando nesse contexto global da nossa saúde, tá? Eu vou deixar a doutora Aline falar sobre a formação dela. E, Aline, vem participar conosco, que você é uma pessoa muito especial para mim. Estou emocionada de você estar aqui. Ah, eu que estou, obrigada. Bom, sou médica pela Universidade Católica de Brasília, com pós-graduação em dermatologia pela APM e especialização em cosmiatria. E atualmente eu atuo na dermatologia e também faço parte da equipe de professores da cosmiatria da APM. E é um tema muito gostoso de falar, apesar de a gente estar falando de câncer, mas nesse mês em específico, né, o dezembro laranja, o mês de conscientização do câncer de pele, porque é um câncer que muitas vezes as pessoas, aliás, muitas vezes não, grande maioria as pessoas negligenciam. A pele é o nosso maior órgão. E talvez por ser tão extenso, sinais pequenos, alterações pequenas passam desapercebidas, né? Se a gente for colocar na ponta do lápis todos os cânceres de pele, todos os cânceres que existem, câncer de pele vai significar maior parte desses cânceres. E aí, eu não sei se você já quer que eu comece a falar, ou se você quer que eu dê uma freada, mas a gente falando em câncer de pele, a gente tem em mente o melanoma. Mas o melanoma, ele é a menor porcentagem dos cânceres de pele. Então, a gente precisa falar que existem outros tipos de câncer de pele. Graças a Deus, esses outros tipos, que são os mais recorrentes, são os menos agressivos, vamos dizer assim. São cânceres que, com a retirada da lesão, a gente faz a cirurgia, retira toda a lesão, a gente tem uma taxa de cura muito alta. Não são cânceres que a gente vai precisar de químio, né? De uma maior investigação. Mas quando a gente fala de melanoma, a gente tem um câncer mais agressivo, um câncer que muitas vezes precisa de quimioterapia, esse paciente vai ter que ser acompanhado, vai ter que ser melhor investigado, às vezes até com, assim, ele tem um índice de metástase maior, isto é, um câncer que espalha com mais facilidade. Não que os outros não tenham essa característica, mas se a gente for colocar em porcentagem, é uma incidência menor. Sim, com certeza. E até o local onde que a gente encontra, né? Sim. Os que são mais comuns, eles geralmente são em áreas mais expostas ao sol. E, por exemplo, o melanoma, geralmente ele é em área onde que não se toma sol, né? É, Mãos, planta do pés, né? esses, na verdade, são os mais agressivos. A gente tem que entender a radiação solar como o grande vilão da história.
A gente fala que a radiação solar ele faz alteração completa no DNA em termos de oncogênese, né? E aí, se você tem um câncer de pele, um local de área não fotoexposta, isso é uma área que não recebe tão frequentemente a radiação solar, a gente vai ter um cuidado maior. Opa, não era para aparecer aqui. Por que está aparecendo? Então, isso já induz uma gravidade maior. Então, a gente tem que acender o sinal de alerta. Inclusive em genitália. A gente tem alguns cânceres de pele em genitália relacionados ao HPV, né? Então, que daí essa daí é a sua parte, essa aí é a sua praia. Mas aí, puxando esse gancho de área fotoexposta, né? A gente tem que falar da radiação solar. Não tem como falar de câncer de pele sem comentar sobre exposição solar. Isso. E ainda mais no nosso país, que a exposição solar ela é constante, né? Nós vivemos num Constante. país que é muito quente. E como que é isso? Como que essa população ela se previne, Aline? A gente tem aquele mito de que o sol da manhãzinha, até as 9 horas, é o sol que faz bem, e o sol das 9 às 16, das 10 às 16, é o sol que faz mal, né? Na verdade, a gente tem, isso se dá por conta de alterações nos níveis, assim, da incidência de UVA e UVB. Quando a gente fala em luz solar, a gente tem comprimentos de ondas diferentes, mas vamos falar desses dois aqui. A UVA ela é mais incidente nesse começo da manhã e no final da tarde, a UVB no meio do dia. A UVB ela causa alteração no DNA diretamente e a UVA indiretamente. Então, por isso que criou-se esse mito de que a UVB é o sol do meio-dia é o sol que causa câncer de pele. Na verdade, o sol da manhãzinha também pode. Menos recorrente, indiretamente, mas também pode causar. E aí, a gente mora em Goiânia, né? Moramos no Brasil, em Goiânia, que tem um sol para cada um, né? Eu brinco às vezes com um paciente de melasma, por exemplo. Eu brinco com eles que eu falo assim, olha, a gente devia, assim, cada um devia ter sua estufa com ar-condicionado. É A gente verdade. devia andar numa bolha com ar-condicionado, né? E com isso filme e tudo mais. Assim, proteção solar. Não tem como falar de câncer de pele. E a nossa principal forma de prevenir é o protetor solar. Bom, não tem como a gente fugir disso. Aline, não gosto, tenho agonia, não tem. Calma, então aí eu entro. Aí esse é o meu papel. Eu sou uma facilitadora dos meus pacientes de guiar você nesse processo. Alguma coisa você vai achar. A indústria está aí cada dia lançando produtos novos, texturas novas. Esses dias eu experimentei um filtro solar para o corporal em gel. Sensacional, você passa, parece que você não passou nada. A gente tem spray, né? Então, assim, a gente tem texturas variáveis, cheiros variáveis, o que você quiser. Então, a desculpa é que a gente ainda não achou, mas aí eu estou aqui para poder facilitar esse processo. E eu acho uma coisa muito bacana que tem se difundido muito e está muito mais comum são as roupas com proteção solar, né? A gente tem, há uns 5 anos, não vou nem falar antigamente, há uns 5 anos era raridade você encontrar roupa com proteção solar. Hoje você encontra com preços variados e assim, muito mais acessíveis. E aí eu brinco, sempre assim, eu falo, gente, eu prescrevo filtro solar corporal, mas a gente tem que ser realista, né? É chato, às vezes é chato, né? O tempo todo, e a gente tem que lembrar da reaplicação. Deixa eu deixar esse ganchinho para depois. Então, eu sempre oriento os meos pacientes a lançarem mão disso. Então, a gente tem as roupas de manga comprida, a gente tem chapéu com proteção solar. Entrando no mundo da maternidade, os carrinhos hoje em dia já vêm com proteção solar. Já que criança não é recomendado o uso de protetor solar antes dos 6 meses, né? Então, os carrinhos já vêm com essa vantagem. Então, a recomendação é que se faça o uso do protetor solar reaplicado,
porque daí a gente precisa garantir essa eficácia. Se a pessoa for, e agora em meio de férias, né, for para piscina, para o mar, a gente precisa de uma reaplicação mais frequente. No geral, a gente pede para reaplicar a cada 3 horas. Se a pessoa for molhar, né, se tiver contato com a água, a reaplicação tem que ser após esse contato com a água. E aí, lançar a mão desse benefício que a gente tem, que são as roupas com proteção solar. Na gestação, a gente tem desse cuidado redobrado, ainda mais pela estética, né? É mais comum que o melasma surja na gestação, fugindo um pouquinho de câncer de pele, mas não tem como. Então, a gente tem que ter esse cuidado redobrado também na gestação em relação à exposição solar, né? Certo. Eu Aline, disparei a falar. Eu tô é, ligada só voltando aqui um pouquinho que eu fiquei com dúvida. Quem deve usar protetor solar? todo mundo. Protetor solar é Todo igual mundo. todo mundo. Protetor solar é Então, igual aquilo escovar que dente. falam assim, ai, você é muito branquinha, você tem que usar protetor. Ai, você é moreno, você não precisa. Isso é mito, não é? E isso é mito. O protetor solar, ele é para todo mundo. A questão é que pessoas que têm um fototipo mais alto, que têm a pele mais moreninha, e aí eles meio que têm de natureza algum grau de fotoproteção, certo? Mas o protetor solar, ele é para todo mundo. A gente sabe que, então, é como se eu, por exemplo, eu que sou muito branquelinha, eu sou de natureza desprotegida. Por isso, o sol, para mim, ele vai ter mais chances de causar mal do que uma pessoa que tem uma pele mais escura. Mas não quer dizer que essa pessoa que tem um fototipo mais alto, uma pele mais escura, mais moreno, negro, preto, ele não tem chances de ter câncer de pele. Tem sim chances de Isso, que ter. isso é muito importante. Se de tudo que a gente falar aqui, isso ficar na cabeça das pessoas, eu já estou feliz. Por quê? Todo mundo pode ter câncer de pele. A Todo pele é o mundo. nosso maior órgão e de extensão. Então, todos nós podemos ter câncer de pele. E todos nós temos que usar protetor solar. Aí, Aline, como é que eu escolho o protetor solar, assim, em relação à proteção? Não em relação Aham. assim, se é gel, se é creme. Como que eu vou escolher esse protetor? Olha, é muito relacionado mais à cosmética, porque, como eu disse, a gente tem hoje uma gama muito variada e o protetor solar ele é confiável. Se uma empresa A, B, C ou D lança um protetor solar, e é o que eu estou dizendo de protetor solar, eu não estou falando de BB cream, eu não estou falando de creme com FPS, eu estou falando de protetor. Quando você chega lá na prateleira da farmácia ou no catálogo da revista, para não citar marcas, se você fala assim, eu quero um protetor, serve. FPS 30 já seria de bom tamanho. Ó, temos uma pergunta aqui que eu quero responder. FPS 30 já seria de bom tamanho para grande parte das pessoas. Mas o que é esse FPS? É basicamente o quanto, não é quanto protegido. Eles fazem um teste para avaliar o quanto protegeu a pele de ficar vermelha com a exposição solar. Tentando resumir, é isso. Se eu pego um FPS 30, eu estou dizendo que eu estou protegendo pouco. E eu precisaria de uma aplicação eficaz para eu garantir esse FPS 30. Então, às vezes, é muito mais interessante a gente pegar um FPS mais alto, sabendo que a gente vai errar, né? A gente vai errar. A gente não vai nem sempre conseguir aplicar o adequado. Então, por isso que a gente pede um FPS um pouco mais alto. Então, assim, em geral, se a gente conseguir usar um FPS 50, já tá bem bacana. Mas assim, isso para quem é branquinho ou para quem é negro? Ou para ambos? Para ambos, para todos os tipos, seria um valor intermediário ali, né? Porque se a gente está falando de uma pele muito branquinha, a gente vai querer um FPS até mais alto, mas pensando que eu vou, com essa aplicação, eu vou garantir aquele FPS, eu vou garantir algum grau de proteção. Porque a gente tem que lembrar que se a gente não está fazendo a aplicação adequada, a gente cai esse valor de proteção. Tá.
Entendeu? Então, isso é importante. Então, ó, independente da cor da pele, nem porque é branquinho ou porque é mais escuro, mas um fator mediano seria um FPS de 50, de porque isso 50. pode nos nortear, porque é muito difícil. Você chega assim num supermercado ou numa farmácia, eu pego um catálogo, como é que eu vou escolher o que é bom para mim? Então, se a gente tem uma média, a gente pode olhar e aí observar, porque aí você, eu não gosto de creme, ou eu não gosto de gel, e por aí você escolhe o material, né? Mas no mínimo um Sim, fator 50, 50 né? seria adequado. A Tá. Juliane perguntou aqui para nós sobre cor, né? Na verdade, é o contrário, Juliane. Quando a gente adiciona cor ao protetor solar, a gente está protegendo a pele da luz visível. Então, quando a gente usa o protetor, a gente está pensando em UVA e UVB. Quando a gente adiciona a cor, a gente está protegendo da luz visível. É interessante para todo mundo, mas não é que é necessário para todo mundo. Aí sim, a gente ter cor no protetor solar, a gente está pensando no paciente de melasma, tá? Então, assim, se você não gosta do protetor com cor, não se preocupe com isso. Agora, se você gosta, quer usar, por exemplo, eu gosto para o dia a dia, acho prático, pode continuar usando. Aline, por exemplo, a gente tem pacientes que têm um poder aquisitivo menor, que trabalham expostos ao sol. Vamos falar assim, os funcionários de uma construtora, construindo prédios, ou as pessoas que trabalham com jardinagem e por aí vai. Tem alguma coisa que a gente possa orientar que seja factível para eles? Porque esses produtos, eles são Uhum, caros, né? uhum. Olha, Carita, eles são mais caros, mas a gente vai conseguir achar alguma linha mais acessível. Eu brinco que hoje não tem nada barato, mas alguma coisa talvez o custo-benefício vai ficar dentro do possível para essa pessoa, né? E aí, se de tudo você não puder usar uma roupa com proteção solar, que aí sim eu acho que tem um valor agregado maior, o fato de você estar com roupa, a gente já cria uma barreira. Não é uma barreira que vai me dar um grau certo de proteção solar, eu não posso confiar nesse grau de proteção, mas entre não fazer nada e fazer alguma coisa, melhor que seja assim. Então, usa o chapéu, põe na nuca, né? Coloca alguma coisa para cobrir a nuca e vamos lá. De alguma forma, a gente vai cobrir esse corpo. Tá. E uma última pergunta ainda em relação a esse tema. Quando a gente usa as roupas que têm essa proteção, é necessário usar o protetor por baixo? Isso é uma pergunta que ficou muito em aberto, assim, não se chegou a uma grande conclusão em relação a isso ainda. Existem algumas variáveis que a gente tem que levar em conta. Primeiro, antes de pensar em passar por baixo, a gente está protegendo, mas a gente tem que lembrar da nuca, pescoço, rosto, mãos. Então, nessas áreas a gente vai ter que aplicar o protetor, mas menos mal uma área menor. Existem algumas teorias que falam que não precisaria de aplicar o protetor solar por baixo. Outras já falam que sim, porque a gente sabe que com o uso da roupa, a trama vai abrindo, diminui o fator de proteção. Se a pessoa conseguir fazer pelo menos uma aplicação, então vamos supor, você vai para um clube, consegue fazer a aplicação nos braços e colocar a roupa, a gente vai ficar um pouco mais tranquilo. Tá. Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, pode escrevendo aí, que daqui a pouquinho a Aline já pode responder. Aline, em especial, gestantes, quais as suas recomendações? Que use. E talvez esse seja um tema interessante para uma próxima live sobre os cosméticos na gestação, os cuidados na Já gestação. está convidada. Me coloca Não nessa sei quando não, mas já está recomendação. convidada. A gente tem que só que prestar atenção a alguns produtos, não em termos de do que é o fotoprotetor,
mas alguns produtos têm junto na composição, é raro, ácido salicílico, que não é recomendado na gestação. Então, esse é o único cuidado que tem que ter. Eu confesso que eu vi em um fotoprotetor que, inclusive, saiu de linha, por outros motivos. Então, assim, do que eu me recordo, do que eu conheço, do que eu tenho prática, assim, são tranquilos de serem usados na gestação. O importante é que a gestante use. O importante é que a gestante use, né? E aí, Aline, vem a gente esbarra no melasma, né? E aí vem essa vontade de ter os tonalizantes para usar, assim, aplicar um produto que cubra as manchas e que também tenha proteção, né? Isso. Aí, para essa paciente de melasma, ela não tem desculpa. Essa paciente de melasma, ela precisa de no mínimo 50, um FPS 50. Essa não é aquela assim, talvez seja bom. Não, essa tem que ser. E a paciente que tem melasma, a recomendação é que seja feita 2 camadas de protetor solar. Então, um protetor solar sem cor Ali? e por cima um com cor. Não, peraí. Pera que eu fiquei. Como é que é? Quem tem melasma tem que passar 2 vezes o protetor solar. 2 vezes na primeira aplicação, fora o resto do dia. Gente, Então, que interessante. Não sabia. Então você passa primeiro em color e depois um com cor? um com cor. Por conta disso que eu respondi aí na pergunta, o Uhum. melasma, ele é piorado, ele é agravado, não só pelo VA-UVB. Luz visível, radiação térmica. Então, a radiação térmica não tem como, né? A gente, infelizmente, é o que eu falei, a gente precisaria de uma bolha com ar-condicionado e tudo. Mas aí, a gente, pelo menos por conta da luz visível, que é a da tela do celular, do computador, da lâmpada, a gente precisaria da cor. E aí sim, os protetores solar com cor. Idealmente, e é uma coisa que eu falo assim com muita cautela com os meus pacientes, porque é difícil a gente achar esse produto. Mas idealmente seria aquele produto que tampe o melasma. Eu falo que idealmente porque eu entendo que tem pessoas que não vão gostar dessa alta cobertura. Tem pessoas que não vão gostar da cosmética, do cheiro, do fato de sentir alguma coisa. Mas esse seria o ideal. Mas se a pessoa está usando pelo menos alguma coisa com cor, já estamos meio caminho andado, já vou ficar feliz. Porque também tem isso, né, Clarita? Tem o mundo real, a literatura que você está lendo no livro, no artigo, e que a pessoa vai fazer no dia a dia. Às vezes até para nós, né? Né? É difícil a Com gente colocar em certeza, prática. Aline. Existe o mundo idealizado, existe o mundo real e existe o que a gente dá conta de fazer, né? Exatamente. Porque se me falar assim, todo dia você passa protetor? Não, não passo. Tem dia que eu nem volto para minha casa. Então, assim, claro que é um exercício diário. É como se Exatamente. diz, né? Aquilo, eu prometo hoje, segunda-feira, que eu vou passar protetor todos os dias, mas de repente o trem desanda. Então, a gente precisa ter um compromisso e fazer o que dá conta, né? Claro que não é Exatamente. assim, empurrar com a barriga, não. Mas fazer o máximo que a gente dê conta. O dia que a gente não der conta, tranquilo. Mas Tranquilo, vamos né? tentar fazer o nosso melhor, né? Eu acho que isso daí tá perfeito. A Juliana mandou uma pergunta aqui, falando assim, quando que a gente tem que ficar em alerta com as manchinhas? Vamos lá, Juliane. Algumas coisas que a gente precisa prestar atenção. Pacientes que têm pintas demais, aqueles pacientes normalmente são as pessoas mais branquinhas, elas precisam ter essas pintas avaliadas rotineiramente. Então, quando for marcar o exame com a doutora Carita, já marca o exame comigo para a gente, na mesma época do ano, para lembrar que a gente tem que olhar essas pintas. No geral, o paciente não vai ver, e isso eu estou falando de um dos tipos, que seria o melanoma. O paciente não consegue perceber, porque é quando eu olho lá na minha lupinha que eu consigo ver essas alterações. A gente chama assim, uma brincadeirinha, que é o sinal do patinho feio. Quando o paciente é muito pintadinho, se tem uma pinta que é diferente, ela não segue o mesmo padrão ali das outras, essa que vai me chamar a atenção no meu exame dermatoscópico. Quando é uma pessoa, assim, às vezes o que o paciente vai ver é uma pinta que está diferente, que está crescendo demais. Ele sempre teve essa pinta, mas essa pinta aumentou de tamanho, começou a ter algum sintoma
coçar, descamar, estranho. Nos cânceres de pele mais comuns que a gente falou lá no começo, que é o SEC e o CBC, o espinocelular e o basocelular, vou dar só um pouquinho de nome aqui, mas sem querer confundir a cabeça de vocês. Um deles, o SEC, ele é aquela cara de machucado que nunca sara. Sabe aquela vozinha que tem uma feridinha na orelha? Que todo dia que você chega lá, parece que a orelha dela tá machucada? Tá de casquinha, e aí ela tira essa casquinha, e essa casquinha volta. Essa a gente tem que preocupar. E o CBC é aquela pinta. Ela pode ser pigmentada ou não, isso é. Então, ela pode ser amarronzada, castanhada, mas ela pode ser meio cor da pele. Você olha assim, tem um monte de vasinhos de sangue, mas é aquela pintinha que tá ali, que de repente ela cresce, do nada, uma pinta que cresce, assim, rápido, e às vezes machuca, e é um machucado que nunca sara. Então, essas pintas que estão... exceto quando assim, é área de barba para os homens, né? Ou alguma região, por exemplo, de roupa, que sempre tá machucando com a roupa, com alguma coisa. Mas, por exemplo, uma pinta no rosto, nessa região, né? No meu caso, se eu tivesse uma pinta aqui que tá sempre machucada, é um sinal de alerta, né? Porque aqui não é um lugar que eu faço alguma coisa que estaria causando trauma para essa lesão, para essa pinta, vamos dizer assim. Então, assim, qualquer coisa no seu corpo que chame a atenção. Óbvio que a gente vai ter alguns sinais clínicos na hora de examinar, a gente tem algumas atenções, mas o paciente se conhece, o paciente ele conhece o seu corpo. Se há alguma coisa que te chamou a atenção, que, opa, isso daqui tá mudando, não era assim, vai lá pra gente conversar, procura o seu médico, vamos olhar. É melhor, eu brinco para os meus pacientes, eu prefiro tirar, mandar para o laboratório, a gente tem um laudo na mão dizendo que tá tudo bem, do que você não conseguir dormir à noite por conta disso. Então, ficou na dúvida? A gente olha, estamos aqui para isso, né, Carita? Ô Aline, e como que funciona quando o paciente tem tatuagem? Como que geralmente chega esse paciente e às vezes é uma lesão de pele? Nossa, a tatuagem, esses dias até um paciente, eu não sei se ele está assistindo, paciente jovem que a gente descobriu um câncer de pele, e ele veio me perguntar de tatuagem, eu falei, meu Deus, em teoria, não tem contraindicação fazer tatuagem. Grande questão é que se surgir uma pinta ali, a gente vai perder parâmetro. Porque o que eu olho no dermatoscópio é pigmentação, é rede de vasos, é o jeitão que tudo isso tá. E se a pessoa tem um pigmento artificial ali em cima, eu perco esse parâmetro. Então, é uma coisa que a Aline, sou mais agressiva. Eu vou falar, olha, isso daqui a gente vai precisar tirar, nem que seja um pedacinho, para poder mandar pro laboratório e ficar tranquilo. Não é uma coisa que eu vou deixar passar, não. Porque, né? Quem vai me garantir? A gente não tem como saber. Sim, então é uma forma de esconder, né, a lesão ou de deixar o médico duvidoso. E na dúvida a gente sempre faz biópsia, né? Na É assim dúvida. também, eu como ginecologista, eu vejo a minha paciente da cabeça até o pé. Eu olho toda a pele, eu olho o rosto, eu olho as costas para ver se não tem lesão. E, óbvio, né, das lesões vulvárias, inclusive é a minha especialidade, a minha subespecialidade na ginecologia é patologia do trato genital inferior. Então, acaba que você vê muito líquen, vê melanoma, vê lesões próprias da região genital. Mas eu sempre vou olhar minha paciente da cabeça até o pé. Faz umas 3 semanas eu fiz um diagnóstico de hanseníase aqui no consultório. Nossa. Então, porque eu olhei e assim, então faz parte do clínico, porque o clínico geral da mulher é o ginecologista. Eu encaminho para o dermato, eu encaminho para cardio, mas acaba que quem orienta essa mulher para onde que ela vai, o que tem que fazer, é o ginecologista. Então, é muito importante esse olhar essa paciente e indicar, né? Às vezes eu falo assim, olha, vai lá na doutora Aline, sabe por quê? Eu acho que isso aqui está estranho. Você chega, faz a dermatoscopia e fala, não, tá normal. Mas pelo menos eu sei que ela vai ser
bem Uhum, examinada e com o exame adequado, que eu não sou apta a fazer, né? uhum. Então, é essa a importância da gente examinar o paciente e sempre que ele tiver uma dúvida, uma queixa, ir atrás também, né? Sim, sim. Eu Igual brinco. você falou dessa lesão, né? Que geralmente é a área de sol. Como é que a gente vê a orelha? Tem que ser alguém que vai ver você. Tá sempre machucado, é estranho. Então, assim, precisa de alguém que te dê um suporte, né? Sim, e eu brinco muito e conversando sempre com os meus pacientes, né? Eu não gosto de conversar, né, cara? Eu acho que as pessoas aqui ainda não conseguiram perceber que eu sou uma pessoa que não gosta de conversar. A gente fala pouco, né, Aline? Eu sou uma pessoa tímida, calada. E te contar que a Olivia tá indo no mesmo caminho. Lindeza. Bom você falar, a gente já está indo aqui estourando o tempo, mas eu vou aproveitar de você. Gente, a Ah, doutora Aline acabou de ter um bebê faz pouco tempo, a Olivia está aí com acabou 5, sim. 6 meses. É, Passa duas dicas que você fez e que você indica para suas gestantes na proteção da pele, Aline. É, olha, nossa, é tanta coisa que eu até difícil pensar em duas, mas vamos lá. Sabonete específico. Sabonete é uma coisa fácil da gente errar na gestação, principalmente para quem tem pele oleosa, normalmente tem ácido salicílico. Então, a primeira coisa que eu preocupo é com o sabonete. O fotoprotetor já era algo comum para mim. Segunda coisa, acne na gestação. Muitas mulheres têm a acne na gestação, não tem uma regra, não é que vai melhorar, vai piorar, se é menino ou menina, independe. A gente é na sorte, é a loteria. E aí a gente tem pouquíssimos produtos que podem ser utilizados. E aí tem que saber o que pode ser utilizado. E aí eu e a doutora Kari estamos aqui para orientar vocês. E em relação a parto, Kari, tá precisando conversar de parto? Nossa, Se Vou Deus convencer quiser. todas, vou convencer todas as suas pacientes a terem um parto normal. Isso mesmo, Aline. Vamos embora. Gente, gravem essa live. Médica dermatologista indicando parto normal. Olha que lindo. Eu quero chorar, entendeu? E eu já te falei isso uma vez e eu quero deixar aqui registrado. Vocês, eu fiz plantão com as meninas lá na Premium, e eu acompanhei muito o trabalho de vocês. E eu falo que vocês têm um papel, e eu falo vocês aproveitando e a equipe como um todo. Um papel muito importante na minha gestação e na minha decisão de parto, porque o parto, né, você sabe. E eu via como vocês conduziam e eu falava assim, gente, elas conseguem, eu também consigo. Gente, é um parto que dá certo. É um parto que tem sucesso, então vai ser sucesso comigo. Então, eu sou muito grata pela convivência com vocês. Ai, Aline, eu também. Gente, é assim, ó. A gente vai andando na vida, a gente vai para um plantão. Era uma GO e uma clínica de plantão, agora nós somos amigos. E agora é uma obstetra e uma dermatologista. E quando eu tenho dúvida, Aline, socorro, eu tô com dúvida. E vice-versa. Versa. E, Aline, eu fiquei muito feliz de você estar aqui, de você ter participado. Já está convidada para a nossa próxima live. Ótimo. E que bom que você está muito feliz com a sua decisão. Está com a pele maravilhosa, que você vai contar tudo para nós. Parto normal é isso, gente. Deixa essa pele Gente, linda. é verdade. Não é mito. Aline, deixa uma mensagem para a gente de finalização do programa. Meninas, porque grande parte do público feminino, mas a todos que nos acompanharam, que irão nos assistir, muito obrigada. Pele, cuidem da sua órgão, a gente tende a negligenciar, mas fique de olho. Qualquer dúvida, qualquer pinta, lesão que esteja mudando de padrão, saindo do normal,
do seu normal. Você se conhece, você conhece o seu corpo. Viu que tem alguma coisa diferente? Procure ajuda. Vamos tirar essa dúvida? Vamos olhar de perto. A gente está aqui para isso mesmo, tá bom? Qualquer dúvida que surgir, meu canal tá aberto, meu Instagram tá aberto. É Aline Camilo. As portas do meu consultório também estão abertas para vocês. E, precisando, estou à disposição. Gente, eu agradeço a presença de todos, agradeço a presença da Aline, é uma dermatologista muito boa e que tem uma visão, principalmente porque acabou de passar por uma gestação, ela sabe lidar com gestação, pele e gestação, vou dizer assim, que eu acho que esse eu já escolhi o tema da nossa próxima live. Pronto. E que vocês cuidem-se. O período da gestação, ele é um período de abertura de portais, onde que a gente tem a chance de procurar inúmeros especialistas, tem um dermatologista para chamar de seu, porque é importante a gente cuidar da nossa saúde. Para o mês de dezembro, que é um mês da conscientização do câncer de pele, eu desejo que todas as pessoas se olhem no espelho. Para agora o que você está fazendo, tira a roupa, olha na frente do espelho, pede para o seu companheiro, para o seu filho, para um amigo, sei lá, olhar o seu corpo todo para ver se não tem nenhuma lesão. Se tiver, procure profissionais habilitados, como os dermatologistas, para que eles possam fazer a investigação dessa lesão. No dia de hoje, um paciente sofrer consequências de um câncer de pele é inadmissível. O câncer de pele, claro, né, tirando o melanoma, mas os outros, ele demora anos para crescer. Então a gente perdeu uma janela de anos. E é por isso que é importante essa live. Alguém tem que ver essa pessoa, que seja um amigo, o pai, a mãe, o filho, o médico, mas a gente tem que ter a consciência do câncer de pele. Obrigada, Aline. Até a nossa próxima live, Pele e Gestação. Combinado. Obrigada eu. E usem filtro. Abraço. Beijo. Com Deus.